E se você usa carro ou moto para ir ao trabalho todos os dias, será que você consegue deixar o veículo na garagem só por um dia? É o que propõe uma campanha, Um Dia Sem Carro. Quem tem mais informações sobre essa campanha é a Poliana Alvarenga. É com você, Poliana. Pois é, Mário, hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Carro, que aliás não é um momento só de comemoração, mas também de protestos. Quem vai falar sobre isso com a gente é o professor de Educação Física Fernando Braga, que há mais de 30 anos se desloca de casa para o trabalho utilizando a bicicleta, mas que alerta para o seguinte: não é preciso ser professor de Educação Física para isso não, né, professor? O que te incentiva a fazer isso todos os dias? A busca pela mobilidade e encaixar uma atividade física na sua rotina de trabalho, né? Como é que tem sido a sua vida nesses 30 anos para cá? Eu acho que, apesar dos percalços, né, eu acho que isso é uma coisa que faz parte. A gente tenta, de uma maneira ou de outra, conciliar isso e andar com segurança e buscar essa mobilidade realmente, né? Sempre aqui em Vitória? Não, em outros estados, nas outras capitais da região sudeste, onde eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar. Onde, por exemplo? No Rio, São Paulo, Belo Horizonte, também trabalhamos em Brasília. Cada cidade tem as suas características próprias, né? Aqui em Vitória, você faz isso há quanto tempo? Aqui em Vitória há mais de 20 anos. E o que você vê aqui de condições para os ciclistas ou para os trabalhadores mesmo, que normalmente não têm o hábito de andar de bicicleta, mas que querem buscar essa nova forma de alternativa aí de se locomover? A cidade é muito favorável, né? As distâncias são curtas, o clima é agradável, que aliás, segundo estudos, são 12 fatores que inibem o uso. Um é muito sério, que é a segurança, e o outro é prosaico, que é o clima, mas o clima é favorável sim. Eu acho que você pode buscar alternativas para poder ter um local para tomar banho próximo ao seu trabalho, né? Isso faz com que você consiga encaixar na sua rotina a prática de uma atividade física, coisa que dentro de um Transcol ou dentro de um engarrafamento você passa 2 horas por dia preso num trânsito, né, que você poderia estar usando de uma forma melhor, né? Aliás, o senhor usou um exemplo interessante agora falando do Transcol, porque você vem de bicicleta, mas no Dia Mundial Sem Carro também tem um incentivo para usar o transporte coletivo. Se tiver que encarar o Transcol, você encara? Claro, sem problema. Ontem mesmo à noite eu vim a Vitória de ônibus. É muito melhor até do que você ficar engarrafado. Pelo menos eu fico extremamente estressado de dirigir. Eu tenho carro também, mas eu, quando tenho distâncias pequenas, que eu sei que eu não vou ter que fazer baldeação de um terminal para o outro, eu uso o Transcol sem problema. Mas normalmente tem que fazer essa baldeação, né? Como é que você vê essas condições aí do transporte hoje na Grande Vitória? Eu costumo falar que eles conseguiram fazer um esquema onde eles maximizaram os lucros e socializaram os prejuízos, né? O prejuízo fica por conta do usuário. Quando criou-se os terminais de baldeação, hoje você gasta mais tempo no ponto, mais tempo de espera, consequentemente mais ponto nas viagens e com maior número de passageiros. Quer dizer, isso causa um desconforto muito grande, né? Agora é importante a gente lembrar também que andar no ônibus cheio, do jeito que os ônibus saem hoje em dia dos terminais e passam no ponto na frente da casa da gente, não é fácil, né, professor? Não, nem um pouco. Quantas vezes você está no ponto e o ônibus para cheio e vai embora e você não consegue embarcar, né? Isso mostra a deficiência do sistema, não por culpa dele, talvez somente pelo fato dele ser único, né? Nós poderíamos estar dividindo esse espaço com aquaviário, com VLT, que são propostas extremamente interessantes para todas as cidades no mundo, e o que já foi gasto até hoje com relação ao transporte rodoviário, daria muito bem para a gente ter feito pelo menos uns 30 quilômetros de VLT. A previsão é de em torno de 40 milhões de dólares o quilômetro, né, do VLT, segundo professores da COP da UFRJ. VLT que o senhor fala é trem. É o veículo leve sobre trilha, o metrô de superfície, né? Salvo algumas necessidades de desapropriação e a distância entre as estações, esse valor é em torno de 40 milhões de dólares. Quer dizer, se a gente pensar o que já foi gasto no Transcol e não tirou carro da rua, com 10% do valor que já foi gasto no Transcol e agora vem mais 160 milhões para o BRT. Já daria para buscar aí uma outra alternativa, né? O Mário tem uma pergunta lá do estúdio para o senhor, desculpa te interromper, porque o assunto é bem polêmico, né? Mário. O Jamiro já mandou e-mail aqui pra gente, Poliana, também questionando isso. Olha, se o transporte público, se o transporte urbano fosse satisfatório, com certeza o cidadão deixaria o carro em casa. Eu sei que é uma pergunta meio delicada, professor, mas o senhor pedala tanto assim. O senhor tem quantos anos? E, Poliana, você podia mostrar onde é que você está aí pra gente também? Nós estamos, Mário, agora no Sambão do Povo, aqui em Vitória. Agora o professor vai dizer pra gente se ele não se importar, qual é a idade dele e falar um pouquinho dessas condições físicas. Eu costumo brincar e dizer que eu tenho 50 com corpinho de 49, entendeu? A gente já está aí há tantos anos, quer dizer, eu penso que a média tá legal, né? Dentro do possível, mas a realidade é essa mesmo, né?
Vamos dar uma dica então para o pessoal que está em casa, que gosta de sair para trabalhar de bicicleta, ou até mesmo por necessidade faz isso todos os dias. Tem gente que anda pela contramão porque acha mais seguro. É o ideal mesmo, ou tem que andar na mesma mão dos carros? Como é que é, professor? O artigo 58 do Código Nacional de Trânsito diz que o lugar da bicicleta é no bordo lateral da pista, no mesmo sentido que a via, né? Então, quer dizer, a bicicleta é reconhecida pelo Código Nacional de Trânsito como veículo de propulsão humana. Então, Não é mais seguro andar na contramão, então, para ver os carros que estão vindo? não, de maneira alguma. Pelo contrário, a soma do impacto é a soma das duas velocidades, né? O prejuízo é muito maior. E a colisão por trás não representa nem 1% da colisão com o ciclista. Agora, 90% dos acidentes envolvendo o ciclista, a culpa é do próprio ciclista, talvez por desinformação, realmente, a ausência de políticas públicas. Você vê campanha para bicicleta, para faixa de pedestre, mas o ciclista nunca é contemplado nessas ações. Nós estamos exatamente na Semana Nacional do Trânsito e eu não vejo uma linha falando sobre isso. Então fica aí o alerta também para o poder público. Professor Fernando Braga, muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio com Mário Bonella. Ok, Poliana, o pessoal participando aqui, olha, Marcelo Ferreira Silva e as ciclovias. Até hoje não passa de promessas do poder público. O Ramon também questiona, com o transporte público desse jeito, nem pensar em deixar o carro em casa. Participações aqui no Bom Dia Espírito Santo.